Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Hoje o fogo vai descer, em nome de Jesus. E ele vai nos ensinar coisas que para muitos estão ocultas. E ele vai nos ensinar através da sua palavra isso, para que a gente possa, entendendo esses princípios, a gente possa ir adiante. A Bíblia fala sobre a história de dois grandes profetas do Senhor que eram amigos. Um era servo do outro, um era o servo do outro. Eliseu era servo de Elias. Elias foi um homem poderoso, que Deus levantou e disse assim: eu vou derramar aqui uma porção dobrada do meu espírito sobre esse homem. E esse sentido de porção dobrada tinha muito sentido, prestem muita atenção, no Velho Testamento. Eu até diria que é impreciso a gente falar de porção dobrada do Espírito hoje. Vou explicar para vocês. Porque naquele tempo, no tempo do Velho Testamento, antes de Jesus e antes do derramar do Espírito Santo em Pentecostes, o Espírito Santo era dado especificamente para algumas pessoas. Só profetas, só sacerdotes e só reis recebiam o Espírito Santo. Então, quando Deus vinha com muita graça sobre a vida de homens como Eliseu, ele vinha assim com uma porção de poder grandioso sobre a vida de profetas como Elias e Eliseu. Portanto, Elias recebeu poder para fazer muita coisa, sabe, feitos assim maravilhosos. E ele foi um homem que viveu em uma época de extrema iniquidade. A gente vê que ele ministrava naquela época no reino do norte de Israel. Era um reino que foi muito perverso. Muitos reis do reino do norte foram perversos. No reino do sul a gente teve muitos reis bons e alguns perversos. Mas no reino do norte quase todos eram perversos. Como por exemplo Acabe. É na época de Elias que há aquela grande briga no Monte Carmelo entre ele e os profetas de Baal. A gente vê que havia uma grande idolatria, havia algo que Deus de fato mandava sobre aquela terra, sinais do seu descontentamento, sobre aquele povo, sinais do seu descontentamento. Mas Elias estava ali tentando, sabe, pregar o evangelho pleno, a palavra de Deus plenamente. E chegou uma hora, Elias era um homem que se via tanto ao Senhor, gente, que a Bíblia relata que ele não morreu, ele foi levado por Deus. Só 2 casos claros na Bíblia existem de arrebatamento, como um sinal do que vai acontecer com a igreja de Jesus: Enoque e Elias. Alguns acham que Moisés teria sido arrebatado, porque o seu corpo não foi encontrado, que teria sido escondido pelo próprio Deus. E eu pessoalmente acho que Moisés foi também arrebatado por uma razão. Quem aparece para Jesus no Novo Testamento, na transfiguração, é exatamente Elias e Moisés. Se Moisés não tivesse sido arrebatado, ali a gente teria um problema em que Deus estaria dando suporte à visitação de mortos. Então, eu entendo que aquela passagem que Jesus transfigura e ele conversa com Elias e Moisés, né, é uma indicação de que Moisés teria também sido arrebatado. Pois bem, quando Elias foi arrebatado, Eliseu pediu para que o poder dele viesse para ele. Aí ele disse: isso é uma coisa muito difícil. Como quem diz assim: não, isso não depende de mim, isso depende do Senhor. E aí, quando Elias é arrebatado, Eliseu recebe a capa dele, a capa de Elias, a veste de Elias, e a partir daquele momento ele recebe também a mesma autoridade, o mesmo poder que foi dado a Elias. E eu vejo nisso um princípio de multiplicação. Deus está de fato interessado em passar adiante bênçãos. Amém, irmãos? Ele tá interessado em passar adiante. Observe que, por exemplo, ele deu para o ser humano e para os seres vivos, né, todo o reino animal, a capacidade de se multiplicar.
Nós temos, e olha que é o seguinte, é porque a gente controla, né? Porque a gente controla, mas a capacidade que um casal pode ter de ter filhos é incrível, né? A gente ouve de mulheres que tiveram 40 filhos, tadinha, mas, né? E tudo normal. Hoje, com toda essa tecnologia, com anestesia, com não sei o quê, médico, psicólogo, não sei o quê, né? Aquela agonia para ter um ou dois e olhe lá, né? Mas há uma potencialidade dentro da gente que mostra que nosso Deus é um Deus de multiplicação. Ele quer multiplicar bênçãos, Ele quer que a gente se multiplique nos outros. Jesus se multiplicou em 12, que se multiplicaram em tantos. Hoje, nós estamos aqui, olha que a gente não é nada diante da igreja dele no mundo todo. E nós somos muitos, imagina, nós somos frutos daqueles 11. Porque Deus, Ele tem dentro dos seus princípios a multiplicação. E a gente tem que colocar isso no coração. Se a gente não colocar isso no coração, a gente perde muita oportunidade de entender o que Deus quer fazer conosco. Então, Eliseu recebe o poder de Elias, e chega um momento que nós vamos ler agora, que uma viúva de um homem que fora discípulo tanto de Elias como de Eliseu, um homem que andava com esses homens de Deus, havia morrido, e aqui é exatamente esse relato, uma viúva, sozinha, pobre, mas que Deus mostrou para ela algumas lições sobre o princípio da multiplicação. Vamos ver aqui, no capítulo 4, o que a Bíblia nos diz, da segundo livro de Reis, diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas, ou seja, profetas Eliseu e Elias, foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, o que, gente? Morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Essa pergunta é muito importante. Diga-me o que você tem em casa. O que é que você tem? Olha a resposta dela. Ela respondeu: tua serva não tem nada, além do que? Além de uma vasilha de azeite. Ela começa com a negação. Ela diz: tua serva não tem nada. Observe que é muito comum nesses processos da nossa vida, a gente às vezes considera que não tem nada para que Deus sobre aquilo possa multiplicar, e a gente esquece que talvez a gente tenha alguma coisa. E aí eu vou falar sobre o princípio da multiplicação, também com relação a isso que Deus nos pede. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça o que, gente? Mas peça o que? Muitas. Uau! Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você foi enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. O azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Louvado seja o nome do Senhor. Que negócio mais doido! Que negócio mais doido aconteceu aqui, gente. Por trás disso há princípios. É óbvio que Deus, Ele, ao agir para multiplicar, não necessariamente Ele usa os mesmos métodos, os mesmos modelos. Não vai esperar que você vai pegar, necessariamente vai acontecer algo exatamente igual ao que aconteceu aqui. Os milagres da Bíblia, eles
se eu olho para o milagre enquanto milagre, eu perco a bênção. Eu preciso olhar por milagres atrás dos princípios que estão por trás dos milagres. Porque o milagre pode ser diferente, mas se eu usar os princípios, Deus vai me abençoar e Deus vai fazer coisas maravilhosas na minha vida. É uma questão de princípios que está aqui por trás. Primeira coisa para a gente entender hoje, né, isso que eu chamaria de multiplicação exponencial. É o tema da mensagem hoje, multiplicação exponencial. A primeira coisa, como eu lhes disse, é o seguinte: nós somos igreja do Senhor. E a primeira coisa que tem que haver no nosso coração, para que a gente de fato experimente as bênçãos de Deus superabundantes, chama-se temor. Não é à toa que a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o que, gente? É o princípio, é o início, é a base, é o DNA necessário. E aí eu fico em dúvida sobre multidões que às vezes lotam os templos, lotam os lugares atrás de bênçãos, atrás de multiplicações, mas no fundo, elas não estão atrás de um Deus a quem elas temem, com temor de reverência, mas atrás simplesmente de um doador de sonhos, ou de realidades. Observe que quando a mulher chega para Eliseu, ela faz menção à vida dela e dos seus filhos, a partir do exemplo do seu próprio marido. Quando ela chega para Eliseu e conta sobre as suas necessidades, o que é que ela diz? Olha para o texto, ela diz assim, certo dia a mulher de um discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Meus amados irmãos, se é verdade que Deus é um Deus que multiplica, Ele é um Deus ético. Ele não é um gênio da lâmpada, onde não há ética. Observe que para o gênio da lâmpada, a lâmpada de Aladim, você esfrega o negócio e sai lá o negócio, e ele lhe pergunta, né, nessa fábula, o que é que você quer. Aquilo que você quer, por exemplo, naquela hora, que você pode pedir ao gênio, pode não ter ética nenhuma. Como do Mineirinho, você lembra da história do Mineirinho que eu contei para você? Quem se lembra da história do mineiro aqui? Quem não se lembra da história do mineiro, esse povo não vem para a igreja não. Deus vem com providência. Pega esse teu povo. Não, o mineirinho foi na lâmpada e quando o gênio saiu, eu disse: pois não, mestre, o que é que você quer? Eu disse: eu quero queijinho para o mineirinho, porque o mineiro gosta de queijo, né? Ele, deu queijo. Ela vai o mineirinho de novo. Pois não, e agora, mestre? Queijinho para o mineirinho. Lá vai ele dar queijo de novo. Terceira vez o mineirinho vai lá e esfrega a lâmpada. Quando sai o gênio, ele pensa assim, para um pouquinho e diz: eu queria uma esposa bem bonita. Aí o gênio foi lá e deu a esposa bonita para o mineirinho. Mas o gênio ficou em dúvida. Me diga uma coisa: o senhor pediu 2 vezes queijo e na terceira você pediu a mulher. Ele disse: sabe o que é? É porque eu fiquei com vergonha, mas eu queria mesmo era pedir queijinho para o mineirinho de novo. Então, o que a gente olha aqui é que o nosso Deus é um Deus ético. Não é só o que eu peço, não é simplesmente pedir alguma coisa. Por trás do que eu peço a Deus tem que ter temor. Eu preciso temê-lo, amá-lo, respeitá-lo, entender que Ele é de fato um Deus de multiplicação, mas Ele é absolutamente o meu Senhor também. E a mulher invoca o relacionamento do marido com Deus e consequentemente de toda a sua família, posto ser o marido ali o cabeça daquela casa. Era discípulo dos 2 profetas, do Eliseu, que estava vivo, e do Elias, que havia sido arrebatado. Então, gente, é o seguinte: você quer experimentar multiplicação exponencial em sua vida, sim ou não?
Quer não, desse jeito você não quer nada. Você quer nem o queijo do mineirinho, você quer, rapaz. Você quer ou não experimentar multiplicações exponenciais de bênçãos de Deus na sua vida? Sim ou não? Sim. Então, seja temente a Ele. Tema o Senhor. Respeite o Senhor. Busque a vontade dEle. Busque os caminhos dEle. O salmista fala disso no Salmo 1. Pode anotar isso, Salmo 1, que é um exemplo de que o temor de fato produz dádivas. E produz dádivas nas situações mais terríveis da vida. O que é que o salmista diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de que jeito? Dia e de noite. Esse será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o que? O seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, o que é, gente? Prosperará. Imagine você dar fruto na estação própria, no meio da seca, porque é plantado junto a ribeiros de água, a veios de água. O homem e a mulher de Deus, o homem e a mulher de Deus, elas não precisam de condições excelentes para experimentarem as excelentes bênçãos de Deus, porque tudo começa com o princípio do temor. Onde está o seu coração? Tem muita gente que talvez esteja aqui e vai vir durante a série e vai dizer: eu queria tanto, um emprego, mais um carro, ou não sei o quê, ou eu queria ter mais recursos para investir nisso, ou Senhor, eu tenho um sonho em fazer isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Amém, gente. Não tem nenhum problema a gente pedir nada ao Senhor. Ele é bom, é galardoador, e Ele é soberano, e Ele faz assim, e nos surpreende com muitas coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: comece sempre com o temor. Como anda o seu coração? Você vê Deus como alguém a quem você pede, ou você vê Deus, em primeiro lugar, como alguém a quem você serve? O temor. Restaure o temor no seu coração. Restaure o temor no seu coração. Finque essa pedra. E aí vem o segundo ponto. Olha o que a Bíblia diz: mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Meus 2 filhos. Elias perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Eita, que coisa linda. Gente, Deus anda à procura das nossas sementes. Deus anda à procura do nosso pouco. Deus anda à procura do nosso quase nada. Tem uma coisa muito interessante: se nós absorvemos uma mentalidade em que o pouco que nós temos, ou quase nada que nós temos, é igual a nada, nós estamos tirando de Deus, ou deixando de dar a Ele, entregar ao Senhor as nossas poucas sementes. Porque há um detalhe muito importante: se Deus trabalha com princípios de multiplicação, 0 vezes 1000 é 0. 0 vezes 1 milhão é 0. 0 vezes 1 bilhão é o que, gente? 0. Mas aqui está muito claro: quando Eliseu pergunta à mulher: o que é que você tem? O que é que ela diz? O que é que ela diz? Qual é a nossa tendência? Tua serva não tem nada além de uma botija, além de uma vasilha de azeite. A grande questão é que o além, ou que a vasilha de azeite, deve estar sempre, por princípio, sendo lembrada antes do nada. E aí eu fico pensando, é como se Deus também quisesse multiplicar no nosso coração o amor pelas pessoas, ou o amor por alguém com quem nós temos uma grande crise.
E aí alguém pergunta, peraí, você não sente nada no seu coração, você não tem nada, boas lembranças, coisas simples. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos quais nós passamos, e com relacionamentos, ou o que quer que seja, não há ninguém tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que tenha passado na nossa vida, que nos fez sofrer tanto, 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 com relação a qual nós não possamos ter um mínimo, um centímetro, um milímetro, um grama, um miligrama de coisas boas para contar, nem que tenha sido um eventual sorriso, um eventual abraço, uma eventual consideração. Nós temos que pensar muito sobre isso, porque a nossa tendência diante do caos, diante desses problemas da vida, é olhar e dizer assim, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada para desenvolver esse relacionamento, eu não tenho nada mais na minha casa, ou eu não tenho nada mais de força, eu não tenho nada. Deus está atrás do que nós temos. E Eliseu faz a pergunta, mais uma vez eu repito, diga-me, o que você tem em casa? É como se Deus estivesse nos perguntando agora, diga-me, o que você tem no seu coração, ou o que você tem? No meio de tudo isso, dessa carência, dessa luta, dessa dor, ou dessa falta, me diga o que você tem. É interessante que quando pessoas contam histórias, às vezes dizem assim, olha, rapaz, olha, eu passei tanta necessidade, que eu não tinha nada para comer, a não ser um pão seco. O pão seco deve vir antes da expressão do nada. Mas o diabo quer nos cegar para o quase nada, como se o quase nada, ou muito pouco, significasse nada. Você tem sim alguma coisa. Nós temos sim alguma coisa. Ainda que pequena, ainda que lampejos, ainda sabe que parcas memórias sobre algo, sobre alguém, sobre o que queremos, sobre o que fazemos, sobre as nossas possibilidades. E se por um lado eu preciso temer ao Senhor, eu preciso ser sábio e grato para reconhecer o pouco que eu tenho, ou quase nada. E aí vem, Deus então usa aquele pouco que aquela mulher tinha. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Mas peça o que, gente? Peça o que? Muitas. Antes de falar sobre isso, deixa eu falar da história. Esse mês de fevereiro, eu fui convidado pelo Instituto Haggai Internacional. O Haggai vocês conhecem, né? No Brasil fizemos o congresso aqui. Só que o Instituto Haggai Internacional é bem mais antigo. O Dr. John Haggai ainda está vivo, 90 anos ele completou agora há pouco. Completou durante esse evento, e eu fui convidado para representar a América Latina, em uma conferência lá em Atlanta, para falar da Cidade Viva, falar da gente, falar de como Deus multiplicou as coisas aqui, de uma maneira tão especial. Então foi muito honroso para mim, né, falar, senadores americanos estavam lá, reitores de universidades, foi uma honra assim que eu nunca imaginei que ia ter na minha vida. E falei, eu fui representando a América Latina, a ministra da Inclusão Social da Índia foi representando a Ásia. Então, ela falou no banquete de encerramento, depois eu falei, depois o Dr. John Haggai. E o Dr. John Haggai, ele tem um desejo no coração dele, o desejo que Deus colocou no coração dele é de treinar líderes de países em desenvolvimento, líderes cristãos. Esse treinamento ele custa $12 mil. Então ele paga isso para você. Eles pagaram esse treinamento para mim em 2005. Na época eles tinham um centro de treinamento em Singapura, $12 mil.
investiram em Sérgio Queiroz, e hoje já em quase 8.000 alunos no mundo todo. Essa ministra da Índia foi ex-aluna do Haggai. E ela falando dos benefícios desses treinamentos e coisa e tal, e a gente está lá. E o velho Haggai, nos seus quase 90 anos, começa a falar dos sonhos dele. Agora, gente, naquela sala, eram assim, muitos multimilionários, muitos bilionários estavam sentados ali, né? A maioria deles são contribuintes desse instituto há muito tempo. Tem gente que contribui com $1 milhão todo ano, ou seja, R$2 milhões todo ano. E outros, e todo mundo ali, e ele falando, queremos treinar 1.000 pessoas, né? Esse ano agora, só esse ano, falando dos projetos e dos custos, né, de todo aquele investimento. E no final ele fez um apelo para aquelas pessoas, né, falando exatamente sobre os princípios da multiplicação, que Deus, Ele quer o nosso pouco, ainda que seja o nosso pouco, porque Ele trabalha com esse princípio. Eles pagaram a minha passagem, e ficou faltando um trecho interno de avião, que eu comprei à parte, e eles iriam me reembolsar, e iriam me dar uma oferta de gratidão, por eu ter ido falar na conferência lá em Atlanta. E na entrada do banquete, no sábado à noite, que foi quando foi a fala mais importante, um dos seus agentes me deu um envelope, exatamente com o valor referente à minha passagem doméstica nos Estados Unidos, e mais uma oferta, que eles colocaram uma oferta de $500. Então, estava lá, quase $800, R$1.600 seria mais ou menos. E eu com aquele envelope, né? Eu digo, vou pagar a minha passagem, né? Vou aqui ajudar a pagar a passagem de Samara, que eu paguei por fora, nós pagamos por fora e tal. E está lá, na hora do banquete, ele vai, ele fala, e ele, com convicções muito profundas sobre o que é semear no reino de Deus, o que é dar no reino de Deus, o que é fazer no reino de Deus. E na hora ele faz um apelo, né, para aquelas pessoas. Eu tenho certeza que tinha gente ali que ia dar $1 milhão, outras iam dar $2 milhões, outras iam dar $500 mil ou $200 mil, enfim. Era gente muito bem de vida que estava naquele evento. A princípio eu pensei assim, poxa, eu sou convidado, vim ajudar nesse processo de captação, porque na hora que o investidor vê um trabalho como o nosso, vê as parcerias que nós temos hoje com o Haggai Brasil, o que é que ele pensa? $12 mil para você treinar um líder, não é nada para eu ganhar vidas para Jesus. Todos, 99% cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus, que estavam ali. A princípio, vocês assim, eu não tenho nada na frente desse pessoal. Um treinamento são $12 mil. Uma pessoa são $12 mil. E está lá no envelope, né? Lembrem-se, um líder custa $12 mil. Meio que aquela coisa assim, dê no mínimo $12 mil. Para você treinar uma pessoa, para você não treinar a orelha de uma pessoa, a perna de outra, né? Dê $12 mil para treinar. E está lá. Eu olhei a princípio, bem, sou do Brasil, vim falar aqui, né? Vim ajudar na captação, eu acho que eu fiz a minha parte. Ai, meu Deus, o dinheiro começou a balançar no meu paletó. O bicho começou a tremer. Que diabo é isso, rapaz? O que tem aqui? Esse dinheiro está tremendo aqui dentro de mim? O que é, Senhor? O Senhor está querendo que eu faça o quê aqui? Quer que eu dê o quê? Uma unha de um treinamento de uma pessoa aqui, $100? O que é que o Senhor está querendo que eu faça? Eu tenho que pagar minhas contas, pagar essa passagem e tal. Olhei para a Samara olhou para mim, aquela mesma sensação de que tinha alguém gritando dentro do meu paletó. Me tira daqui, me libera. Ficaram lá os $700. Mas eu vou dizer uma coisa, eu fiquei tão feliz com aquilo. Tão feliz, porque eu dei de coração, a gente deu de coração. Eu digo, Senhor, é o que eu tenho aqui, eu sou assalariado, eu não sou milionário. Isso aqui era para pagar
parte da passagem de Samara, mas a gente vai dar, Senhor, porque o Senhor vai pegar esses $700 aqui e vai juntar com $11.300 do outro. E aí a gente treina uma pessoa, sei lá, na China, no Oriente Médio, eu sei lá onde é que vai ser esse negócio. Mas, irmãos, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Porque eu entendi uma coisa, é como se Deus dissesse assim, não, você não tem nada. Talvez você pense que o que você faz, o que você está dando, é tão insignificante diante do que é necessário, que você se prende. Eu não vou dar, não. Não vou fazer isso. Não vou realizar isso. Olha o que aconteceu também sobre isso. Na época que nós compramos o terreno da Cidade Viva, um irmão, 3 irmãos doaram carros. Né? Nós, mais 2 irmãos. Um grupo de 3 doaram carros para comprar o terreno lá da gente. E aí um deles doou um carro muito simples, de maneira muito esforçada. Eu digo, mas rapaz, o irmão fulano, eu tenho certeza que o esforço dele foi muito maior que muitos, né? E no meio de tudo isso, quando foi essa semana, esse mesmo irmão doou outro carro para a igreja. Eu digo, Deus, o que é que o Senhor está querendo me dizer? Irmãos, há um mistério muito grande nessas coisas, quando as intenções não são nossas. Aí você me pergunta, pastor, você está pregando sobre teologia de prosperidade? Não. Tem uma diferença muito grande entre o princípio bíblico da multiplicação e a teologia da prosperidade. Na teologia da prosperidade, eu dou para que eu seja beneficiado. Na Bíblia, eu dou para que o reino seja beneficiado. E se Deus vê no coração do seu povo esse interesse, Ele dá mais para a gente. Mas sabe por quê? Porque Ele sabe que quanto mais dá, mais nós damos. E aqui a tendência é dizer, eu não tenho nada para dar. Da minha vida, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, eu não tenho mais amor nenhum por esse homem, eu não tenho mais amor nenhum por essa mulher, não tem nada dentro de mim. E Deus pergunta, o que é que tem na tua casa? Tem alguma coisa aí? Não deixe que o inimigo lhe segue para o que você tem. Há algo sim guardado, há algo precioso, há algo em semente, há algo que pode parecer pequeno, mas eu quero fazer grandes coisas com isso que você tem em suas mãos. Eu quero realizar grandes bênçãos com o que você tem em suas mãos. Eu quero realizar grandes milagres com o que você vai colocar à minha disposição. E aí começa o tirinete. Traz a vasilha, traga a vasilha. Se lembra do cara do picolé? Era desse jeito, eu acho que ele se inspirou na mulher aqui. A velhinha só dizendo, traz vasilha, menino. Pega na casa de João, de Pedro, de Tomé, sai pegando as vasilhas. E não tinha mais vasilha não na casa do povo não. E haja vasilha. E a mulher pega uma vasilha só e sai preenchendo. Veja bem, ela pegou a vasilhazinha dela que ela tinha e saiu enchendo outras, meio que transferindo daquela para as outras. E quanto mais ela botava, mais saía, mais entrava, mais enchia, e era mais vasilha, e era mais gente. Eu imagino o alvoroço, cada um, o que é que essa mulher está fazendo, meu Deus? Onde é que ela pegou tanta oliveira para tirar tanto óleo, meu Deus? E os vizinhos, eu acho que pensam, mas vamos dizer, a bichinha perdeu o marido, é viúva, ela deve estar variando, ou senão vai fazer uma bateria de lata na casa dela. Mas vai, leva a vasilha, menino, enche a vasilha, e as bichas enchendo, e eu fico pensando, Deus quer fazer assim com o seu povo, Ele quer fazer assim com a gente, Ele quer causar alvoroço, sabe, rebuliço, porque no final das contas, quando o nosso coração está no Senhor, Ele é sim um Deus que faz superabundar de bênçãos em nossas vidas. Louvado seja o nome dEle, hoje e sempre, hoje e sempre. Temor,
disponibilidade e depois espanto. Eu recebi um precatório de uma ação do meu trabalho, né? Ação da Procuradoria. E quando eu recebi esse precatório, sempre muito cuidadosamente, a gente separa o imposto de renda, né? Porque nem tudo é retido na fonte, para pagar nos ajustes anuais. Então, com esse precatório que eu recebi, fiz alguns investimentos, comprei um terreno e guardei dinheiro na poupança para passar um ano rendendo alguma coisa, para que eu pudesse pagar o imposto de renda esse ano. Lá vamos nós preparar nossa declaração de ajustes esse ano. E eu não me liguei que tinha havido uma mudança na legislação, embora seja procurador, mas isso muda tanto que a gente às vezes não pega os detalhes. Quando Samara ligou para mim e disse: tem alguma coisa errada aqui. Estou tentando aqui preencher as coisas e está sobrando dinheiro demais. De como é? A gente achava que ia sobrar alguma coisa, porque estava aplicado, então eu pagava o imposto e ia sobrar um dinheirinho, né? Mas aí Deus nos surpreendeu. Ou seja, de tudo que eu separei para pagar, eu vou pagar apenas 20%. Sobrou 80% do que eu tinha reservado na poupança. Aí eu fiquei pensando, eu acho que foi os 700. Mas é sério, só pode ter sido os 700. Esse 700 vai render, não vai não, minha irmã. Eu acho que foi os 700. Eu fiquei pensando, né? Mas Senhor, obrigado. Então eu vou abençoar mais agora. Gente, o joio e o trigo são muito parecidos, não são? Sim ou não, irmãos? Jesus disse que não pode cortar o joio e o trigo quando eles são pequenos, porque eles são tão parecidos que se você for cortar um, você vai levar o outro junto. Então você deixa crescer. A teologia da prosperidade e o princípio da multiplicação abençoadora de Deus são muito parecidos, só que um é o joio e o outro é o trigo. Nunca esqueça do que eu estou dizendo para você. Qual é a diferença basilar? Quando eu sou verdadeiramente movido por alegria e desprendimento, intencionando abençoar o reino de Deus, Deus multiplica. Só que o sentido é outro. Na hora ali, eu disse: não, aqui eu estou dando porque eu sei que os meus 700, com os 11.300 de outro caboclo aqui dos Estados Unidos, a gente vai treinar um líder. E pronto. E olhe, e a multiplicação que pode haver com o treinamento desse líder? Presta atenção. Eu não conhecia a mulher que pagou os meus $12 mil, ela não estava lá não, mas eu fiz um filme para ela, dei um videozinho. Ela mora na Flórida, é uma senhora da aristocracia sulista americana. A mulher já acorda de manhã com aqueles vestidos de condessa, rica de doer. Agora é assim, quanto mais ela abençoa o reino de Deus, é um negócio, aí ela fica sem ter onde guardar o negócio. É o negócio da vasilha, falta vasilha, meu irmão. Sabe qual é o princípio? Quando a gente se doa para o Senhor, vai faltar lugar para você guardar. E aí eu mandei o vídeo para ela assim, né, muito feliz. Aí eu fico pensando, poxa, ela recebeu o vídeo da nossa história e tal, e tal. Acho que essa mulher vai olhar e vai dizer assim: rapaz, que 12 mil massa, né? 12 mil, show de bola, meu amigo. Olha quanta gente. Projeto Cidade Viva, gente, toda a área social e tudo que a gente faz
tem pelo menos 80% de relação com esse treinamento que eu fiz em Singapura em 2005. Dá para vocês entenderem a dinâmica do negócio? Ou seja, de uma certa maneira, isso que está acontecendo aqui é resultado daqueles 12 contos, aqueles 12 mil, que na época era 10 mil dólares o treinamento, hoje aumentou. Mas olha, eu só quero dizer uma coisa para vocês, para a gente finalizar essa reflexão e a gente colocar diante de Deus a nossa vida agora. Todo mundo entendeu, gente? Está todo mundo entendendo aqui, sim ou não? Sim. Então abra do olho. Mas tem uma outra coisa que eu vejo aqui como princípio final. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Foi o que aconteceu? Então o azeite parou de correr. Escuta. Só existe um limitador para o princípio da multiplicação: você. Nós somos os obstáculos à multiplicação. Faltou vasilha, não faltou vasilha? E o azeite parou de correr. Mas se tivesse mais vasilha, ele ia continuar correndo? Ia continuar correndo. O que eu tenho entendido desse texto na minha vida, que o Espírito Santo tem me falado, é o seguinte: Sérgio, você pode ser a causa da paralisação das bênçãos minhas sobre a sua vida. Essa falta de vasilha aqui para que o óleo se multiplique pode representar aqui, obviamente, uma falta comum, a inexistência da própria vasilha, mas isso pode significar em mim falta de perseverança. Faltou perseverança, parou a multiplicação. Faltou oração, parou a multiplicação. Faltou o desejo maior de se vir ao Senhor, parou a multiplicação. Ah, faltou alguma estrutura minha, eu sou a causa. É humana, a causa é humana. Porque, gente, quando Jesus falou sobre o Espírito Santo, e agora eu quero falar de coisa melhor, vamos parar de falar de 700 conto, vamos falar da grande multiplicação de dádivas que Deus deu para nós, que se chama sermos morada do Espírito Santo, pessoal. Agora me diga uma coisa, o que foi que Jesus disse? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fluirá de dentro de si, o que, gente? Rios de águas vivas. Ou seja, é uma ideia de transbordar, é de fluxo. Rio é fluxo. Qual é a diferença do rio para o açude? O açude está parado, o rio é fluxo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: dê lugar para mim que eu vou fluir mais e mais, dê lugar para mim que o meu Espírito vai agir mais e mais, dê lugar para mim que eu vou realizar mais e mais coisas. Você é sim o obstáculo. Agora deixa eu perguntar, o que é que pode paralisar em nós esse fluir do Espírito Santo, essa coisa multiplicada, sabe? Como ele diz assim: olha, a cada manhã as misericórdias se renovam. Isso é multiplicação de bênção a cada dia. Mas o que é que pode parar? O que é que eu posso contribuir para que a multiplicação não aconteça em minha vida? De dádivas, de graça, sabe? De esperança. Ah, diga aí alguma coisa, diga. O que é que pode parar isso? Levanta a mão e diga aí alguma coisa. Pecado, falta de temor, agora eu quero perguntar para você, meu irmão, porque não sou eu que vou destravar a tampa não, do seu reservatório não, aqui estão os princípios. O que é que está dentro de você hoje, na sua vida,
travando os processos graciosos de Deus sobre você. O que é mágoa, rancor, ódio, pecado, orgulho, ostentação, arrogância. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca vi tanta gente rica junto ao mesmo tempo, ali, na minha vida toda. Se juntasse a riqueza daqueles homens, aí eu ia dizer, não, senador 2 vezes, outro não sei o que, é dono de uma cadeia de hotel dos Estados Unidos, tem mais de 2.000 hotéis. Se juntasse o dinheiro daquele povo ali, todinho, dava a riqueza da Paraíba e do Rio Grande do Norte, sem medo nenhum, dava o PIB desses 2 estados, de tanta riqueza. Agora eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi gente tão simples. Nunca, 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 nunca. Nunca vi gente tão simples. Gente que ama o Senhor simples. E Deus está ali, ó. Esse aí eu vou encher, esse aí eu vou encher mais, porque eu conheço esse coração. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Por que aquela mulher precisava de azeite? Para que os seus filhos não fossem levados escravos. E com aquele dinheiro, venda o azeite, disse Eliseu, e pague suas dívidas. Mas ele ainda disse assim, você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Ainda vai dar para vocês viverem muito tempo com esse dinheiro. Sabe o que é que eu percebo aqui? Eu percebo uma coisa muito interessante. É o quanto Deus, Ele quer nos dar coisas, Ele quer nos dar dádivas, para que outras pessoas sejam abençoadas. O sistema de pensamento nosso é extremamente egoísta. E nós vemos a nossa vida como se fosse um bolo. Olha como é que a gente vê a nossa vida. É pequena, a nossa maneira de pensar é muito pequena. Digamos que isso aqui são os seus recursos. Você pensa nisso como um bolo. Aí o que é que você faz? Você corta um pedaço, aqui é escola, feira, carro, condomínio, apartamento. 10%. Tem gente que dá o dízimo de 10% do que sobra. Já viram assim? É bem interessante. Ele paga todas as contas, aí sobrou ali R$50. Ô Senhor, eu estou sendo tão fiel, toma aqui teus 5, né? Por quê? Porque a nossa mentalidade é que as nossas finanças são como um bolo que se acaba. Enquanto eu tiver mentalidade sobre a minha vida, as minhas potencialidades, o que Deus faz comigo como um bolo que se acaba, Ele vai se acabar. Mas se eu penso na minha vida com outra ótica, não, Senhor, que negócio de bolo que se acaba? O que tu me dás são sementes. E uma sementezinha desse tamanho, é por isso que Jesus fala do grão de mostarda, a menor das sementes, e uma árvore frondosa. A gente vai estar, tratando da questão da multiplicação em vários sentidos. Multiplicação da igreja do Senhor, da nossa vida em missões, a nossa vida dedicada ao próximo. Mas olha, vou dizer uma coisa a você. Isso aqui não é a multiplicação. A nossa mentalidade é uma mentalidade de divisão. E Deus quer que a gente pense como multiplicação. Nesse momento, nós podemos entender exatamente o que Deus quis fazer na vida daquela viúva. Vamos recapitular comigo. Primeiro, temor. Repita comigo, primeiro, temor. Segundo, não esconder o pouco ou quase nada. Terceiro, não limitar a multiplicação.